A criatura observava da borda do capão de mata há 3 noites seguidas. Via a casa simples de alvenaria, a luz fraca da lamparina, a silhueta de um homem velho movendo-se devagar pela varanda. 68 anos, corpo magro, passos cuidadosos de quem sente o peso da idade. Parecia presa fácil, indefesa. Sozinha, em 140 hectares de cerrado na fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, onde celular não pega sinal e a polícia leva 2 horas para chegar. Se é que vem. O que a criatura não sabia é que Albino Cardoso carregava 32 anos de exército brasileiro, 22 deles como atirador de elite. E no porão escavado sob a cozinha, trancado por alçapão que ninguém conhecia, descansava um fuzil Imbel IA-2, calibre 7.62 com luneta de visão noturna e 400 munições estocadas. Em 1987, Albino viu essa mesma coisa, ou outra igual, matar 6 soldados em operação de fronteira. Viu o comando arquivar tudo e ordenar silêncio absoluto. Agora, décadas depois, ela voltou deixando recados brutais. Lobo-guará esfolado pendurado na cerca, veado com pescoço arrancado, pegadas de 40 centímetros com 5 dedos que nenhum animal catalogado possui. A criatura escolheu o alvo errado, porque desta vez não havia superior hierárquico para dar ordem de recuar. Havia apenas um homem que sabia exatamente como matar, e terra própria que ele não ia entregar sem fazer a coisa sangrar por cada metro conquistado. Antes de prosseguirmos com esta história, preciso da sua ajuda. Estamos prestes a atingir 1000 inscritos, o que nos permitirá continuar a desenterrar estas histórias. Cada inscrição é um voto para garantir que a verdade não permaneça em silêncio. Clique no botão agora. A sexta-feira chegava com o calor seco que rachava a terra e deixava o ar vibrando sobre o cerrado. Albino Cardoso empurrou a cadeira de balanço para trás com o pé descalço, sentindo a madeira gemer sob seu peso. 68 anos, corpo magro mas tendinoso. Mãos calejadas que tremiam imperceptivelmente quando ficavam paradas tempo demais. Ele segurava um pano embebido em óleo neutro, passando-o lentamente pelo cano do fuzil Imbel IA-2 que descansava desmontado sobre a mesa de madeira maciça. Era agosto, pleno inverno do centro-oeste, e mesmo assim o suor escorria por trás das orelhas. Não era calor. Era a concentração absoluta de quem transformou manutenção de arma em liturgia. O fuzil não estava registrado em lugar nenhum. Albino o mantinha no porão escavado sob a cozinha, trancado por um alçapão disfarçado sob tapete de couro de zebu curtido artesanalmente. 32 anos de exército ensinaram que as melhores ferramentas são aquelas que ninguém sabe que você tem. Ele montou o fuzil peça por peça, sem pressa, testando cada encaixe com a ponta dos dedos, ouvindo os cliques metálicos que ressoavam na sala vazia. A casa ao redor era simples, alvenaria pintada de branco sujo descascando nos cantos, piso de cimento queimado frio sob os pés, 3 cômodos e uma varanda de madeira que dava para o sul. Grades nas janelas, trancas reforçadas nas portas, nenhum item decorativo além de um calendário de 2003 ainda pregado na parede da cozinha. Viúvo há 7 anos, sem filhos, sem visitas. A última vez que alguém pisou ali foi o entregador de gás, 3 meses atrás, que deixou o botijão na varanda e foi embora sem entrar. Albino preferia assim. Silêncio era clareza. Pessoas traziam perguntas, e perguntas traziam problemas. Ele tinha respostas demais para coisas que ninguém queria ouvir. A propriedade se estendia por 140 hectares de cerrado denso, terra dura coberta por capim-barba de bode que cortava a pele, aroeiras retorcidas de casca grossa, capões de mata onde a vegetação engrossava e o chão ficava macio com camadas de folhas mortas. Córrego dos Bugres cortava a propriedade de leste a oeste, riacho sazonal que enchia nas chuvas e virava um fio d'água turvo no seco. Albino conhecia cada metro quadrado. Sabia onde a terra cedia sob o peso, onde os animais silvestres abriam trilhas, onde o vento carregava cheiros mais longe. Não possuía cães. Aprendeu há muito tempo que silêncio e invisibilidade valem mais que alarme. Um cachorro late, revela a posição, cria padrão previsível.
Ele preferia ser fantasma na própria terra. 19 quilômetros ao leste ficava a BR-267, estrada que ligava Porto Murtinho à fronteira. Entre a rodovia e a propriedade, apenas estrada de terra que virava lama intransitável durante o verão. Celular não pegava sinal ali. Rádio captava apenas estática e uma estação paraguaia, que tocava polca nos fins de semana. A cidade mais próxima, Porto Murtinho, ficava a 43 quilômetros. 1 hora e meia de caminhonete quando a estrada cooperava. Albino ia lá uma vez por mês para comprar o básico: arroz, feijão, óleo, sal, munição calibre 12 para a espingarda registrada, querosene para as lamparinas. Pagava em dinheiro, trocava meia dúzia de palavras com o dono do mercado, voltava para casa antes do sol baixar. Não mantinha amizades. Conhecidos o respeitavam pela idade e pelo porte militar que nunca perdeu, mas mantinham distância. Diziam que ele tinha um jeito de olhar as pessoas que fazia quem mentia se calar sozinho. A rotina era metódica e imutável. Acordava às 5 da manhã, antes do sol nascer completamente. Fazia café preto forte em panela de alumínio amassada, comia pão dormido com margarina, saía para inspecionar a cerca perimetral. Arame farpado comum, sem eletrificação. Mas ele verificava cada mourão, cada emenda, cada ponto onde animais tentavam passar. Voltava para casa, cuidava da pequena horta de subsistência, tomate, alface, mandioca, pimentão. Ao meio-dia, comia arroz com feijão e o que tivesse conseguido pescar no córrego na véspera. Tarde era para manutenção, consertar o que quebrou, limpar armas, afiar ferramentas. Anoitecer era para a vigília silenciosa na varanda, fumando cigarro de palha enrolado à mão, observando o cerrado escurecer enquanto os sons noturnos começavam. Grilos, sapos cururu, corujas, o grito ocasional de algo maior se movendo entre as árvores. Sexta-feira era dia sagrado de limpar o fuzil. Mesmo sem usar, mesmo guardado no porão selado, Albino desmontava a arma completamente e limpava cada peça como se fosse usá-la no dia seguinte. Eram 22 anos, como atirador de elite, a maior parte em operações que nunca entraram em relatório oficial. Ele aprendeu que arma suja mata quem porta, não o alvo. Aprendeu também que disciplina não é sobre guerra, é sobre sobreviver ao que vem depois da guerra. Reformado desde 2003, ele escolheu esse isolamento voluntário. Não foi expulso, não estava fugindo de dívida ou crime. Simplesmente chegou à conclusão de que o mundo de gente era barulhento, mentiroso e perigoso de formas que ele não tinha mais paciência para navegar. Aqui, sozinho, ele sabia exatamente que ameaças existiam. Onças, cobras, calor, solidão. Coisas que podem ser gerenciadas com preparação e disciplina. Pelo menos era o que ele pensava até 2 semanas atrás, quando começou a perceber que algo havia mudado. Pequenos sinais primeiro. Silêncios onde não deveria haver silêncio. Pegadas grandes demais perto do córrego. Um lobo-guará morto de forma que animal nenhum mata. Albino era homem de lógica, treinado para avaliar ameaças com frieza. Mas lógica tem limite quando a evidência física aponta para algo que não deveria existir. Ele terminou de montar o fuzil, inseriu o carregador vazio, testou o mecanismo. Funcionamento perfeito. Colocou a arma de volta na mesa e olhou pela janela. Lá fora, o sol descia tingindo o cerrado de laranja e roxo. A temperatura já começava a cair. Noite de agosto no Mato Grosso do Sul é fria, 11 ou 12 graus às vezes. O corpo sente, os ossos doem, a respiração sai em vapor. Albino acendeu a lamparina a querosene e posicionou-a na mesa, ao lado do fuzil. A luz amarela bruxuleante encheu a sala, criando sombras dançantes nas paredes descascadas. Ele pegou o caderno de capa dura, onde anotava observações diárias, rotina que mantinha desde os tempos de serviço, e escreveu a data, 15 de agosto de 2025, embaixo, com letra miúda e firme. 14º dia desde o primeiro sinal. Criatura continua em padrão de aproximação progressiva, testando reação, avaliando ameaça. Comportamento não corresponde a predador conhecido da região. Recomendação tática: preparar defesa ativa, aguardar erro do oponente. Fechou o caderno e guardou dentro da lata de biscoito que mantinha enterrada no quintal, debaixo da mangueira velha. Se algo acontecesse com ele, pelo menos ficaria registro.
Alguém, um dia, talvez encontrasse e soubesse que ele não estava louco, que havia algo ali, que a fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai guardava coisas que nem o exército, nem o Ibama, nem a ciência queriam admitir. Ele voltou para dentro de casa, trancou a porta com a trave de madeira, verificou as janelas, preparou um café fresco, sentou na cadeira de balanço com o fuzil atravessado no colo e esperou a noite engolir o cerrado. Lá fora, o vento começou a soprar do sul, trazendo cheiro de terra seca e vegetação. Albino fechou os olhos, controlou a respiração, entrou no estado de atenção relaxada que aprendeu em treinamento avançado. Não era medo o que sentia, era reconhecimento. Ele estava sendo caçado. E depois de 3 décadas rastreando homens armados em selvas, favelas e fronteiras, Albino Cardoso sabia exatamente como se sente quando você deixa de ser o caçador e vira a presa. A diferença é que, desta vez, ele não tinha ordens superiores para obedecer, protocolo para seguir ou comando para prestar contas. Estava sozinho, em terra própria, contra algo que não constava em manual nenhum. E isso, de forma estranha e quase reconfortante, o fazia sentir-se verdadeiramente vivo pela primeira vez em anos. A madrugada de quarta-feira chegou com um silêncio que acordou Albino mais rápido que qualquer barulho conseguiria. Ele abriu os olhos na escuridão completa do quarto, corpo imóvel, mas todos os sentidos em alerta máximo. Não era o silêncio natural da noite, aquele entrecortado por cantos de insetos e farfalhar de folhas secas. Era um silêncio de morte, denso e pesado como manta molhada sobre a pele, onde até o vento parecia ter parado de soprar. Os grilos calaram, os sapos cururu sumiram. Nem mesmo o pio distante das corujas buraqueiras que costumavam caçar nos campos abertos. Albino conhecia esse tipo de silêncio. Tinha ouvido antes, em emboscadas na selva amazônica durante patrulhas anti-guerrilha nos anos 80. É o silêncio que acontece quando um predador grande se move próximo e todo o resto da fauna se esconde, paralisa, reza para não ser notado. Ele sentou na cama devagar, pés descalços tocando o cimento gelado. Agosto no Cerrado é cruel à noite, temperatura caindo para 10, 11 graus. O frio entrando pelos ossos. Vestiu a calça de brim, as meias grossas de algodão, as botas de couro com zíper lateral que permitiam calçar rápido. Pegou a camisa flanelada pendurada na cadeira e a lanterna tática que dormia ao lado do travesseiro. Modelo militar, feixe ajustável, 300 lumens de potência. Saiu do quarto sem acender luz, movendo-se pela casa no escuro com a familiaridade de quem conhece cada tábua que range, cada desnível do piso. Na sala, parou diante da janela, que dava para o lado sul. Esperou 30 segundos com a respiração controlada, deixando os olhos se ajustarem. Lá fora, a noite estava negra, lua nova, céu encoberto por nuvens baixas que bloqueavam as estrelas. Nada se movia visível. Albino destravou a porta da frente devagar, o metal frio da tranca arranhando levemente. Abriu apenas o suficiente para passar. Fechou atrás de si. A varanda de madeira gemeu sob suas botas. O ar externo era cortante, seco, com aquele cheiro característico de cerrado no inverno. Terra poeirenta, vegetação ressecada, uma leve nota de cinzas de alguma queimada distante. Ele ficou parado na borda da varanda, lanterna ainda apagada, apenas escutando e sentindo. O vento tinha voltado, mas fraco, soprando em rajadas irregulares que traziam farfalhar de capim seco. E então veio o cheiro. Sutil primeiro, depois inconfundível. Almíscar animal pesado, acre, com uma nota metálica embaixo que fez o estômago de Albino se revirar. Não era cheiro de onça, nem de lobo-guará, nem de queixada. Era algo mais denso, mais úmido, como se fosse mistura de suor de mamífero grande com início de decomposição. Ele acendeu a lanterna e varreu o terreno em arco lento. O feixe cortou a escuridão revelando o chão de terra batida, a cerca de arame a 20 metros de distância, os arbustos baixos além dela. Foi quando a luz encontrou a carcaça. Albino sentiu os músculos das costas se contraírem involuntariamente. Pendurada no arame farpado, a aproximadamente 25 metros da casa, estava o que restava de um lobo-guará adulto. Mas não estava simplesmente morto. Estava disposto. Os intestinos haviam sido puxados para fora e enrolados com precisão quase cirúrgica nos 3 fios de arame, suspendendo o corpo a 1 metro do chão.
A pele do animal fora arrancada da cintura para baixo em tira única, como se alguém tivesse puxado uma meia. As costelas estavam abertas em leque perfeito, ossos brancos, reluzindo sob a luz da lanterna. E a cabeça tinha sido arrancada, não cortada, arrancada, deixando apenas o coto irregular do pescoço com fragmentos de vértebras expostas. Albino aproximou a lanterna do próprio rosto e soprou devagar, observando a condensação do bafo se formar em nuvem branca. A temperatura estava em torno de 12 graus. Voltou o feixe para a carcaça. Não havia sangue no chão embaixo dela, nenhuma gota. O arame não estava deformado pelo peso como deveria estar, se o corpo tivesse sido arrastado ou jogado ali. Parecia que a carcaça tinha sido colocada de cima, com cuidado, com intenção. Ele caminhou até a cerca lentamente, varrendo o chão com a lanterna procurando pegadas. A terra ali era dura, compactada pelo trânsito de animais e pela seca prolongada. Algumas marcas de pata de tatu, rastro de cobra deslizando, nada mais. Quem, ou o que quer que tenha feito aquilo, não deixou rastro imediato, ou sabia exatamente onde pisar para evitar marcar. Albino estendeu a mão e tocou a perna traseira do lobo-guará. A pele estava fria, rígida, rigor mortis já estabelecido, morto há pelo menos 3-4 horas. Ele puxou a mão de volta e limpou os dedos na calça, sentindo uma repulsa visceral, que não era apenas pela carcaça em si, mas pelo que ela representava. Isso não era ato de predador caçando para comer. Onça mata mordendo a nuca, sufocando, e come as vísceras primeiro. Sucuri esmaga e engole inteiro. Até coiote ou raposa despedaçam de forma caótica, sem padrão. Aquilo era mensagem, demonstração territorial, aviso claro e direto: esse espaço não é mais seu. Albino apagou a lanterna e ficou parado no escuro, sentindo o frio subir pelas pernas. Seu coração batia devagar, controlado, mas ele sentia o gosto metálico da adrenalina no fundo da garganta. Voltou para casa sem correr, sem olhar para trás, mas com todos os sentidos estendidos ao máximo. Cada som, cada movimento de sombra na periferia da visão. Trancou a porta com a trave de madeira, checou as janelas novamente, foi até o alçapão da cozinha, puxou o tapete de couro, ergueu a tampa. O porão exalava cheiro de terra úmida e óleo de arma. Desceu a escada de madeira improvisada, acendeu a lamparina pendurada na viga. As caixas herméticas com munição estavam exatamente onde as deixou. 400 balas calibre 7.62, pontas de cobre polidas. Pegou o fuzil Imbel IA-2 apoiado contra a parede de terra, verificou o carregador, subiu de volta. Posicionou a arma na mesa da sala, buscou a luneta Leopold com visão noturna adaptada na gaveta do quarto, acoplou ao trilho superior do fuzil. Testou o ajuste, funcionamento perfeito. Não tentou voltar a dormir. Preparou café em panela de alumínio, forte o suficiente para deixar a colher em pé. Encheu uma caneca esmaltada até a borda, sentou na cadeira de balanço posicionada de frente para a janela sul. Colocou o fuzil atravessado no colo, cano apontando para baixo, dedo fora do gatilho, mas polegar no seletor de tiro. Bebeu o café aos goles, sentindo o líquido quente queimar a língua e descer pela garganta. Lá fora, o silêncio começou a rachar. Primeiro um grilo tímido, depois outro. Os sapos voltaram em coro baixo. Uma coruja piou 3 vezes ao longe. A fauna se mexendo novamente, retomando o território agora que a presença grande tinha se afastado. Albino olhou para o relógio de pulso. 4h27 da manhã. Faltava pouco mais de 1 hora para o sol nascer. Ele fechou os olhos por um momento, não para dormir, mas para acessar memória. Agosto de 1987. Fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, 60 quilômetros ao sul dali. Ele tinha 30 anos, cabo recém-promovido, parte de uma unidade de operações especiais destacada oficialmente para patrulhamento anti-contrabando. A missão real nunca foi escrita em ordem de serviço. Investigar o desaparecimento de 6 soldados em 2 meses, todos em noites de lua nova, todos encontrados dias depois, ou o que restava deles, com marcas de mordida que a perícia militar não conseguiu classificar.
Mordidas grandes demais para a onça, profundas demais para cão selvagem, com padrão de dentição que não correspondia a nenhum predador catalogado. Um dos corpos, soldado Martins, de 19 anos, foi encontrado a 8 metros de altura pendurado em galho de jatobá, sem equipamento de escalada, sem sinais de luta no chão. Albino lembrava do capitão Alencar, oficial veterano com mais de 20 anos de serviço, puxando ele e outros 3 soldados de lado após o enterro de Martins. O capitão tinha cicatriz profunda no rosto, da têmpora ao queixo, e olhos que pareciam ter visto coisas demais. Ele falou baixo, cada palavra escolhida com cuidado. Tem coisa nessa terra que a gente não vai entender. E se tentar entender, vai morrer tentando. Faça seu trabalho, patrulha o que mandarem e esquece o que viu. Esse é um conselho, não uma ordem. Mas se você é esperto, vai tratar como se fosse. Albino obedeceu. Terminou o destacamento, foi transferido para outra unidade, subiu na carreira. Passou 22 anos atirando em gente, a maior parte em operações que nunca entraram nos jornais. Aposentou, comprou a terra, construiu a casa, viveu sozinho e tentou esquecer. Mas memória é igual cicatriz mal curada. Parece que sumiu até que algo rasga a pele novamente e tudo volta em carne viva. Albino abriu os olhos. Lá fora, a primeira claridade do amanhecer começava a atingir o horizonte de cinza claro. Ele se levantou, pegou o fuzil, foi até a porta. Abriu devagar. A carcaça do lobo-guará ainda estava pendurada na cerca, agora visível na luz fraca da madrugada. Moscas já começavam a pousar. Albino caminhou até lá com passos medidos, olhos varrendo o terreno. Foi então que viu as pegadas. Não estavam na área imediata da cerca. Estavam a 10 metros ao sul, onde a terra ficava mais macia por causa da proximidade do córrego. 4 marcas profundas na lama que havia endurecido durante a noite. Ele se agachou ao lado delas, apoiando o fuzil no chão. As pegadas tinham aproximadamente 35 centímetros de comprimento por 20 de largura. Formato geral canídeo, 4 dedos principais com garras, um coxim plantar central. Mas as proporções estavam erradas. Os dedos eram longos demais, quase como falanges humanas terminando em garras curvas. E havia um 5º dedo, menor, posicionado lateralmente como polegar rudimentar. A profundidade das marcas indicava peso significativo, mais de 100 quilos pressionando o solo que ainda estava úmido quando foram feitas. Albino estendeu a mão, mediu a distância entre as pegadas, passada de aproximadamente 2,20 metros. Nenhum animal quadrúpede da região alcançava isso. Apenas algo que se movia sobre 2 pernas, ereto, com centro de gravidade alto. Ele sentiu algo que não sentia há anos, um calafrio subindo pela espinha, arrepiando a nuca, fazendo os pelos dos braços se levantarem. Não era medo no sentido convencional. Era reconhecimento primitivo, inscrito em camadas profundas do cérebro que antecediam lógica ou treinamento. O reconhecimento de que há predador superior presente e que você acabou de sair do topo da cadeia alimentar. Albino levantou devagar, pegou o fuzil, olhou para o cerrado ao redor. A luz aumentava rapidamente agora. Pássaros começavam a cantar. O dia chegava com normalidade fingida, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que algo tinha mudado permanentemente. A cerca ao redor da propriedade não era mais proteção, era apenas linha imaginária que algo havia cruzado sem esforço, deixando recado explícito. Albino voltou para casa, pegou a câmera analógica velha que guardava numa caixa de sapatos no armário. Modelo Nikon, dos anos 90, ainda funcionando perfeitamente. Fotografou as pegadas de 3 ângulos diferentes. Fotografou a carcaça pendurada. Usou fita métrica de bolso para dimensionar as marcas, anotou no caderno: pegada canídeo anômalo. Comprimento 35,3 centímetros. Largura 19,8. 5º dedo opositivo. Profundidade de pressão indica massa corporal superior a 120 quilos. Passada de 2 metros e 15 centímetros, sugere locomoção bípede primária. Escreveu a data, a hora, a temperatura registrada no termômetro da varanda. Documentação completa. Protocolo que seguiria até o fim, independente de alguém acreditar ou não. Depois pegou um saco de estopa, luvas de couro grosso e removeu a carcaça do lobo-guará da cerca.
Envolveu em lona plástica, levou para trás do galpão de ferramentas, cobriu com terra e pedras. Não ia deixar aquilo pendurado, não ia aceitar a mensagem. Essa era a terra dele, paga com 32 anos de serviço em uniforme que o Estado depois preferiu esquecer. Se algo queria tomar o território, ia ter que arrancar dele corpo a corpo. Albino Cardoso não era mais soldado seguindo ordens. Era homem defendendo o único pedaço de chão que chamava de seu. E diferente de 1987, desta vez ninguém ia mandá-lo esquecer, porque não havia superior hierárquico, não havia comando, não havia ordem de silêncio. Havia apenas ele, o fuzil, 400 balas e algo lá fora que acabara de cometer o erro de subestimar o que um homem treinado para matar consegue fazer quando decide que não tem mais nada a perder. Albino passou os 3 dias seguintes em modo operacional que não praticava há mais de 20 anos. Acordava antes do sol, inspecionava o perímetro completo da propriedade, caminhando os 140 hectares em padrão espiral, desde a casa até as bordas extremas. Carregava o fuzil a tiracolo, carregador inserido, mas câmara vazia, dedo sempre fora do gatilho, mas pronto para engatilhar em meio segundo. Documentava tudo. Fotografou outras 7 pegadas encontradas em pontos diferentes, sempre próximas a fontes de água, sempre em solo macio, onde a marca ficaria visível. Media cada uma. Fez moldes de gesso de 3 delas, misturando o pó com água do córrego em lata velha de tinta, despejando nas depressões e esperando secar ao sol. Os moldes revelaram detalhes perturbadores. As garras tinham estrias longitudinais como se fossem afiadas regularmente contra a superfície dura, e o coxim plantar apresentava textura quase humana em certas áreas, como pele grossa com impressões digitais deformadas. Na tarde do segundo dia, encontrou outra carcaça. Desta vez, era um veado catingueiro adulto, macho de chifres pequenos. O animal estava a 30 metros da cerca oeste, deitado de lado com o pescoço torcido em ângulo impossível. A cabeça havia sido arrancada do corpo com força suficiente para separar completamente a coluna cervical, deixando apenas tendões esticados conectando o crânio ao tronco. Mas o corpo estava intacto, nenhuma mordida nas vísceras, nenhuma carne arrancada. Moscas varejeiras já formavam nuvem densa sobre os olhos vidrados do bicho. Albino agachou ao lado, afastando as moscas com um movimento de mão. Examinou o pescoço. As marcas não eram de dentes. Eram de pressão manual. Sulcos profundos na pele onde algo com dedos longos e força descomunal havia segurado e torcido até os ossos cederem. Ele fotografou. Anotou. Cobriu a carcaça com galhos secos e folhas para evitar atrair urubus em quantidade que chamaria a atenção de longe. Foi nessa noite que ele decidiu revisar os arquivos pessoais que guardava trancados numa mala de metal no fundo do armário. Documentos que deveria ter destruído quando deixou o exército, mas que manteve por algum instinto de preservação de verdade que ninguém mais queria preservar. Abriu a mala sob a luz amarelada da lamparina. Dentro, envelopes pardos com carimbos desbotados de confidencial e destruir após leitura. Ele nunca destruiu. Folheou até encontrar o que procurava. Relatório datilografado de setembro de 1987, assinado por ele e outros 3 soldados, descrevendo a descoberta de uma gruta na região de fronteira a 60 quilômetros ao sul. O texto era técnico, frio, militar. Ossadas humanas e animais encontradas em cavidade natural, a 300 metros da margem direita do rio Apa. Disposição sugere atividade predatória prolongada. Estimativa de 20 a 30 esqueletos humanos em vários estágios de decomposição. Presença de ossos de fauna de grande porte, incluindo equinos e bovinos. Anexado ao relatório, fotografias em preto e branco granuladas. Albino segurou uma delas próxima à luz. Mostrava o interior da gruta, pilhas de ossos brancos contrastando com o chão de terra escura. Costelas humanas misturadas com fêmures de veado, crânios, alguns humanos, alguns animais, empilhados contra a parede do fundo como se fossem troféus ou reserva de alimento. Uma das fotos mostrava marcas de garras nas paredes de pedra, sulcos paralelos, fundos o suficiente para arrancar lascas da rocha. Ele lembrava do cheiro daquele lugar. Decomposição antiga misturada com algo vivo, almíscar denso que grudava na garganta. Lembrava do major, que apareceu 2 dias depois,
recolheu todas as cópias oficiais do relatório e informou com voz sem emoção que aquilo seria classificado como achado paleontológico sem relevância operacional. As fotos originais foram confiscadas. O relatório desapareceu dos arquivos da unidade, e os 4 soldados receberam ordem verbal clara de nunca mencionar o caso publicamente, sob pena de responder por quebra de sigilo militar. Albino guardou as fotos de volta no envelope, fechou a mala, acendeu um cigarro de palha, fumou devagar olhando para a escuridão além da janela. 38 anos depois estava enfrentando a mesma coisa, ou descendente dela, ou outra manifestação da mesma anomalia que o Estado brasileiro preferia negar a investigar. Ele não tinha mais ilusões sobre como isso funcionava. Se matasse a criatura e reportasse, seria tratado como velho senil isolado demais que montou farsa para chamar atenção. Se mostrasse as fotos antigas, seria acusado de violar segredo militar e possivelmente preso. Se procurasse autoridades antes do confronto, seria ridicularizado. O sistema não estava preparado para aceitar que existiam coisas no Brasil rural que desafiavam categorização científica. Era mais fácil arquivar, silenciar, esquecer. Deixar o problema morrer junto com as testemunhas. Na madrugada do 4º dia, Albino teve a primeira confirmação visual direta. Estava posicionado na janela da cozinha, sentado numa cadeira de madeira dura, fuzil apoiado no peitoril, com a luneta de visão noturna já acoplada. 3 da manhã, temperatura em torno de 10 graus, céu limpo com lua crescente fornecendo iluminação mínima. Ele varria o terreno em arcos lentos através da luneta, observando o mundo em tons de verde fantasmagórico. Capim balançando com o vento, sombras de arbustos, nada se movia fora do padrão. Até que viu, 80 metros ao sul, na borda do capão de mata onde a vegetação engrossava, a criatura estava de pé, completamente imóvel, sobre 2 pernas, braços longos pendurados ao lado do corpo, a cabeça virada na direção da casa. Albino ajustou o foco da luneta lentamente, controlando a respiração. A imagem ficou nítida. O que ele viu fez todos os pelos do corpo se arrepiarem. A criatura tinha aproximadamente 2,5 metros de altura na postura ereta. O corpo era coberto por pelagem densa, negra acinzentada, com textura que parecia oleosa, mesmo através da visão noturna. Os membros superiores eram desproporcionalmente longos, quase tocando os joelhos quando relaxados, terminando em mãos, não patas, mãos, com dedos alongados e garras curvas. As pernas traseiras eram digitígradas, apoiadas sobre dedos estendidos como canídeo, mas com articulação do joelho muito mais alta que o normal. E a cabeça? A maldita cabeça era o pior. Focinho alongado, sim, mas com estrutura craniana que sugeria algo humanoide na base. A testa era larga demais. Os olhos posicionados frontalmente, não nas laterais como em herbívoros ou mesmo em canídeos. Visão binocular de predador que caça com inteligência, não apenas instinto. Ela não se movia, apenas observava, testando. Albino colocou o dedo no gatilho, ajustou a mira para o centro de massa. 80 metros, alvo estático, vento mínimo, visibilidade adequada através da luneta. Era tiro fácil para alguém com seu treinamento, mas ele sabia que atirar agora seria erro. Um tiro de fuzil calibre 7,62 ecoaria por quilômetros naquela noite silenciosa. Se errasse, e na luneta de visão noturna, a margem de erro aumentava, teria revelado sua posição, seu arsenal e sua intenção sem garantia de abate. Se acertasse, mas o tiro não fosse letal imediato, a criatura fugiria ferida e voltaria mais cautelosa, mais perigosa. E tinha outra consideração. Ele precisava saber mais. Precisava entender o padrão de comportamento, os limites da inteligência, os horários de atividade. Informação valia mais que tiro precipitado. Albino abaixou a arma devagar, mantendo os olhos fixos na criatura através da luneta. 5 segundos. 10. 20. Ela continuava imóvel. Depois, sem pressa, virou e sumiu entre as árvores com movimento fluido, quase sem fazer barulho na vegetação seca. 1 segundo estava ali. No próximo tinha desaparecido. Albino soltou o ar lentamente, percebendo apenas então que estava segurando a respiração.
Colocou o fuzil sobre a mesa, esfregou os olhos com as mãos. O tremor fino que percorria seus dedos não era medo, era adrenalina pura, o corpo reagindo ao encontro com um predador superior. Ele pegou o caderno, anotou. Contato visual direto, 03 e 17 horas. Criatura em postura bípede observando a residência. Altura estimada 2,4 metros. Comportamento sugere inteligência tática. Não reagiu a movimento na janela. Possível consciência de armamento ou capacidade humana de ataque à distância. Quando o sol nasceu, Albino saiu para inspecionar o local onde a criatura havia estado. Encontrou apenas uma pegada parcial na terra sob as árvores e 3 arranhões profundos num tronco de aroeira, marcas paralelas espaçadas por 12 centímetros. Madeira lascada ainda fresca, seiva escorrendo. Ele tocou os sulcos com a ponta dos dedos. Profundidade de aproximadamente 4 centímetros em madeira dura que exigiria facão afiado ou machado para cortar. Feito com as garras nuas, aparentemente sem esforço. Voltou para casa e verificou seu próprio arsenal. A espingarda calibre 12, municiada com cartuchos de chumbo grosso. O revólver Taurus .38, 6 balas. A carabina 22, adequada apenas para caça menor. E o fuzil Imbel IA-2, com seus carregadores de 20 balas cada. Ele tinha 4 carregadores reserva, todos cheios. Eram 80 tiros de fuzil, mais as cartucheiras da espingarda, mais o revólver. Contra algo que se movia como fantasma, que tinha força para arrancar cabeças de animais de 100 quilos e que claramente possuía inteligência suficiente para avaliar ameaças antes de atacar. Albino passou o resto do dia preparando defesas. Instalou arames com latas vazias ao redor do perímetro imediato da casa. Sistema de alarme rudimentar, mas eficaz. Qualquer coisa que tocasse os fios faria barulho suficiente para alertá-lo. Reforçou as trancas das portas usando vigas de madeira cortadas de mourões velhos. Pregou tábuas extras nas janelas do lado que dava para o capão de mata, deixando apenas frestas estreitas para observação e tiro. Preparou posições alternativas dentro da casa. Uma na cozinha com linha de visão para o sul, outra no quarto com ângulo para leste. Uma terceira na sala cobrindo norte e oeste. Em cada posição, deixou munição reserva e água. Encheu baldes com água do córrego. Armazenou na cozinha. Cozinhou arroz e feijão em quantidade. Guardou em panelas tampadas. Se viesse confronto, queria estar preparado para resistir dias sem precisar sair. À noite, procurou informação com a única fonte que talvez soubesse algo. Os vizinhos antigos. Ligou a caminhonete F1000 branca de 1998, motor diesel barulhento, e dirigiu os 8 quilômetros até a propriedade da família Tavares. Eram pequenos produtores, gado de leite em escala mínima, vivendo ali há 3 gerações. O patriarca, seu Domingos, tinha 74 anos e memória que alcançava os anos 50. Albino chegou perto das 8 da noite, buzinou na porteira. Domingos apareceu na varanda, magro e curvado pela idade, com lamparina na mão. Reconheceu Albino, acenou para entrar. Conversaram na varanda de chão batido, bebendo café requentado em canecas de alumínio. Albino foi direto. Seu Domingos, o senhor já ouviu falar de alguma coisa estranha rondando por essas bandas? Bicho grande que anda em pé, que mata, mas não come? O velho ficou quieto por tempo longo, olhando para o café na caneca. Depois falou devagar, com sotaque caipira carregado. Meu avô contava que tinha uma coisa nos matos da fronteira. Chamava de lobisomem das trilhas. Dizia que nos tempos dos tropeiros, quando as comitivas cruzavam a região levando gado para o Paraguai, sempre sumia um ou outro peão nas noites de lua nova. Achavam os corpos dias depois, ou pedaços deles. Meu avô dizia que era homem amaldiçoado, que virava bicho quando a lua ficava preta. Mas também dizia que não era só um, eram vários, família inteira talvez, vivendo nos lugares onde gente não pisa. Domingos bebeu um gole, continuou. Nos anos 70, quando fizeram a Estrada Nova, umas máquinas desapareceram. Operadores achados mortos, destroçados. Governo mandou polícia, mas nada acharam. Arquivaram como acidente de obra. Albino sentiu algo gelado descer pela espinha. E recentemente, alguém viu algo? Domingos balançou a cabeça. Faz uns 5 anos, o filho do paraguaio que mora rio abaixo perdeu 3 vacas numa noite. Encontrou elas mortas, pescoço quebrado, mas sem mordida. Ele veio aqui apavorado dizendo que viu vulto grande andando em pé na beira do rio. Ninguém acreditou, acharam que era pinga, mas as vacas estavam lá, mortas de verdade.
O velho olhou para Albino com olhos fundos. Você viu alguma coisa, não foi? Albino confirmou com gesto de cabeça. Vi, e ela tá rondando minha propriedade. Domingos assentiu lentamente. Então você faça o que tem que fazer. Mas não espera que a autoridade vá ajudar. Aqui, essas coisas a gente resolve sozinho ou não resolve. E depois nunca fala sobre, porque falar só traz problema. Albino agradeceu, voltou para casa dirigindo devagar pela estrada de terra esburacada. Chegou perto da meia-noite. Trancou a caminhonete no galpão, checou as latas de alarme ao redor da casa, tudo no lugar. Entrou, trancou-se por dentro. Posicionou-se na janela da cozinha com o fuzil. A noite estava clara, lua crescente forte o suficiente para dispensar visão noturna. Ele ficou ali, imóvel, observando. 3h30 da manhã, ouviu as latas tilintarem levemente ao sul. Pegou o fuzil, apontou para a direção do som. Nada apareceu. 5 minutos depois, tilintaram de novo, desta vez a leste. A criatura estava circulando, testando as defesas, procurando ponto fraco. Albino não atirou, apenas observou, anotou mentalmente o padrão. Ela era paciente, inteligente. Não ia se expor antes de ter certeza. Ao amanhecer, encontrou mais uma mensagem. Na porta do galpão de ferramentas, 3 arranhões profundos na madeira, formando paralelas perfeitas. E logo abaixo, no chão de cimento, uma pegada clara deixada em algo que parecia barro, mas tinha cheiro de sangue velho. A criatura havia se aproximado a menos de 15 metros da casa durante a noite. Tinha contornado os alarmes ou simplesmente os ignorado, deixando o recado. Eu posso chegar perto sempre que quiser. Albino fotografou. Anotou. Guardou tudo na lata enterrada no quintal. Depois voltou para dentro, desmontou o fuzil completamente, limpou cada peça com cuidado obsessivo, montou novamente. Verificou a luneta, testou o laser de mira, preparou os carregadores reserva, contou as balas, uma por uma. 400 munições, contra algo que talvez não morresse fácil, contra algo que claramente já havia matado dezenas ao longo de décadas, talvez séculos, contra algo que o Estado brasileiro conhecia, documentava em relatórios confidenciais e depois enterrava em arquivos que nunca seriam abertos. Antes de continuar com este relato, preciso da sua ajuda. Estamos prestes a alcançar 1000 inscritos que nos permitirão continuar desenterrando essas histórias do Brasil que ninguém conta. Cada inscrição é um voto para que a verdade não morra no silêncio das fronteiras esquecidas. Se esta história está te prendendo até aqui, se você sente que há mais verdade nela do que deveria, aperta o botão de inscrever. Porque o que Albino está prestes a enfrentar é só o começo do que ainda precisa ser revelado sobre o interior profundo deste país. A decisão de forçar o confronto veio na 8ª noite, quando Albino percebeu que a criatura estava escalando o padrão de aproximação de forma sistemática, testando sua resistência psicológica, tanto quanto as defesas físicas. Ela não ia atacar por impulso, ia esperar até que ele cometesse erro por cansaço, medo ou desespero. E Albino sabia que homem de 68 anos não vence guerra de desgaste contra predador no auge da força. Precisava inverter a dinâmica, precisava se tornar a ameaça ativa, não o alvo passivo aguardando investida. Passou o dia preparando a armadilha. Escolheu o local com cuidado tático, uma clareira a 40 metros da casa, cercada por vegetação baixa que oferecia cobertura mínima para aproximação, mas linha de visão clara para tiro de fuzil. No centro da clareira, amarrou uma cabra que comprara de Domingos 3 dias antes, animal jovem que balava alto quando assustado. A isca. Ao redor da clareira, em semicírculo aberto voltado para o capão de mata de onde a criatura costumava surgir, Albino instalou 3 posições de tiro. A primeira, a 25 metros da isca, era um anteparo feito de troncos de aroeira empilhados e terra socada, com fresta estreita para o cano do fuzil. A segunda, 15 metros à esquerda, era a posição mais exposta, mas com um ângulo lateral, que cobria a rota de fuga mais provável. A terceira, 8 metros atrás da primeira, era simplesmente uma depressão natural no terreno coberta com galhos secos e capim, posição de último recurso caso precisasse recuar. Em cada uma deixou carregador reserva, água e punhado de terra úmida para esfregar nas mãos e eliminar cheiro de suor nervoso. Trabalhou o dia inteiro montando as posições, camuflando com vegetação natural, testando os ângulos de tiro. Ao cair da tarde, estava satisfeito.
Qualquer coisa que viesse pela rota esperada entraria numa zona de abate com 3 posições sobrepostas e nenhuma cobertura real. Voltou para casa, comeu arroz frio com carne seca, bebeu café forte, vestiu roupa escura, calça de brim preta, camisa de manga comprida cinza chumbo, bota de couro sem nenhum elemento refletivo. Passou barro úmido no rosto e nas mãos, camuflagem improvisada que quebraria o contorno humano sob luz de lua. Pegou o fuzil, verificou pela 10ª vez o carregador, a luneta, o seletor de tiro em semiautomático. Encheu os bolsos com balas soltas, mais 2 carregadores presos ao cinto. No coldre de cintura, o revólver Taurus carregado. No bolso da calça, faca de cabo de chifre com lâmina de 15 centímetros. Estava carregando peso próximo a 12 quilos em armas e munição. Muito para homem da sua idade, mas necessário. Saiu de casa às 7 da noite, ainda com claridade residual do crepúsculo tingindo o céu de roxo escuro. Caminhou até a primeira posição de tiro, a principal. Se instalou atrás do anteparo de troncos. A cabra balava nervosa, puxando a corda amarrada na estaca. Albino ajustou a posição, apoiando o fuzil na fresta entre os troncos, cano apontando para a clareira. Através da luneta, via o animal em tons esverdeados da visão noturna. Via também a borda do capão de mata, árvores retorcidas formando massa escura contra o céu. Controlou a respiração, entrou no estado mental que praticara por décadas. Atenção total sem tensão muscular, corpo relaxado, mas pronto para explodir em ação no instante necessário. O tempo começou a escorrer diferente. Minutos viravam elásticos, ora se arrastando em eternidade, ora pulando em saltos bruscos. 8 da noite, 9, 10. A cabra acalmou, deitou mastigando o capim. A lua crescente subia lentamente, iluminando o cerrado com luz prateada suficiente para dispensar a visão noturna. Albino desligou a luneta confiando nos próprios olhos adaptados à escuridão. 00:15. O vento mudou de direção, soprando agora do sul direto para o norte, levando o cheiro da cabra e o cheiro dele para dentro do capão de mata. Foi quando a criatura apareceu. Não entrou pela rota esperada. Surgiu pelo lado leste, área que Albino havia considerado improvável por ser mais exposta. Ela se movia agachada, quase de 4 com velocidade perturbadora para algo daquele tamanho. Albino a viu através da mira aberta do fuzil, forma escura deslizando entre os arbustos baixos. 60 metros. 50. A criatura parou na borda da clareira, ainda em vegetação baixa, apenas a cabeça e os ombros visíveis. Estava farejando o ar, cabeça virando lentamente de um lado para o outro. Albino manteve-se absolutamente imóvel. Respiração suspensa, dedo fora do gatilho ainda. Esperar, deixar ela entrar na zona de abate. A cabra sentiu a presença e explodiu em pânico, balando alto e puxando a corda com força desesperada. A criatura ergueu-se sobre as patas traseiras. 2,40 metros de altura, talvez mais. Albino viu detalhes que a luneta de visão noturna havia filtrado na observação anterior. A pelagem não era uniforme, mais densa no dorso e ombros, rala no peito revelando pele escura embaixo. Os braços terminavam em mãos com 5 dedos desproporcionalmente longos, garras curvas brilhando sob a luz da lua. E a cabeça? Focinho alongado, sim, mas a mandíbula articulava de forma estranha, abrindo mais que canídeo normal, revelando dentes, caninos de 6 centímetros, molares achatados atrás sugerindo onívoro, não carnívoro puro. Os olhos refletiam a luz da lua em verde amarelado, posicionados frontalmente conferindo campo de visão binocular. Ela não estava apenas olhando para a cabra, estava escaneando a clareira inteira, processando, avaliando. 40 metros. 35. A criatura deu 3 passos para dentro da clareira, ainda sobre 2 pernas, postura ereta mas levemente inclinada para a frente. Albino colocou o dedo no gatilho, ajustou a mira para o centro de massa, logo abaixo do externo, onde coração e pulmões estariam. Controlou a respiração. Inspire, expire, prenda no meio, aperte devagar. A criatura deu mais 2 passos. 30 metros. Zona de abate perfeita. Albino começou a apertar o gatilho quando a criatura parou bruscamente, cabeça virando na direção dele. Não na direção da posição de tiro,
na direção dele especificamente, como se tivesse sentido a intenção, o foco mental do atirador apontando para ela. Por fração de segundo, seus olhos encontraram os olhos refletivos da criatura através da mira, e então ela se moveu. A velocidade foi obscena. A criatura largou a postura bípede e explodiu em sprint quadrúpede, não em direção à cabra, mas em arco lateral que atiraria da linha de tiro. Albino disparou. O estampido do fuzil rasgou a noite, o coice batendo no ombro com força familiar. Viu a terra explodir 10 centímetros à esquerda da criatura. Errou por margem mínima porque o alvo estava se movendo a velocidade impossível. Engatilhou novamente, seguiu o movimento, disparou. Segundo tiro, acertou a coxa traseira direita. Viu o impacto, sangue escuro explodindo, a criatura tropeçando mas não caindo. Ela rugiu. Não era som animal, era vocalização que começava gutural e terminava quase articulada, como se estivesse tentando gritar palavra que a anatomia não permitia formar. O som fez o sangue de Albino gelar, ativando o medo primitivo, inscrito em camadas profundas do cérebro humano. A criatura mudou de direção, agora vindo direto para a posição dele. 40 km/h, fácil, talvez mais. Albino disparou terceira vez, acertou o ombro esquerdo. A bala de 7,62 atravessou o músculo, mas não pareceu desacelerar a investida. 15 metros, 10. Albino largou o fuzil, puxou o revólver com a mão direita, enquanto rolava para o lado escapando do anteparo de troncos. A criatura atingiu a posição que ele ocupava meio segundo antes com força de ariete, madeira de aroeira explodindo em lascas, terra voando. Albino disparou o revólver 3 vezes em sequência rápida, tiros de ponto .38 acertando o flanco. A criatura virou para ele e, pela primeira vez, Albino a viu completamente de perto, sangue escorrendo da coxa e do ombro, boca aberta mostrando dentição impossível, olhos fixos nele com inteligência que não era animal, era algo mais, algo pior. Ela avançou, Albino rolou novamente, disparou os 3 últimos tiros do revólver. Pelo menos um acertou a cabeça, arrancando o pedaço da orelha esquerda. A criatura balançou, deu 2 passos para trás. Albino largou o revólver vazio, correu para a segunda posição de tiro 15 metros à esquerda, onde tinha deixado o segundo carregador do fuzil. Não chegou. A criatura cortou o caminho com salto lateral de 5 metros, aterrissando entre ele e a posição. Albino freou, puxou a faca do bolso. Ridículo. 15 centímetros de aço contra 2,40 metros de músculo e garras. Mas era o que tinha. A criatura avançou devagar agora, mancando da perna traseira ferida. Respiração pesada saindo em grunhidos úmidos. Sangue pingava no chão, formando poça escura. Ela estava ferida, mas longe de incapacitada. E Albino estava sem munição, sem rota de fuga, com apenas faca na mão. Foi quando a cabra entrou em cena. O animal, enlouquecido pelo cheiro de sangue e pela presença do predador, conseguiu finalmente arrancar a estaca do chão. Saiu em disparada cega, atravessando a clareira, exatamente entre Albino e a criatura. A distração durou meio segundo, mas foi suficiente. Albino correu para o lado oposto, direção da terceira posição de tiro, onde havia deixado o fuzil reserva. Não, mentira. Ele não tinha fuzil reserva. Tinha apenas os carregadores extras. Mas tinha outra coisa. Tinha preparado algo que o treinamento militar ensinara décadas atrás. Última linha de defesa quando munição acaba. Ele mergulhou na depressão coberta de galhos, enfiou a mão debaixo da camada de capim seco, puxou a garrafa de vidro cheia de querosene com pano enfiado no gargalo. Improvisação desesperada. Molotov feito com materiais que tinha em casa. A criatura veio atrás dele, mais lenta agora, sangue deixando o rastro claro. Albino riscou o fósforo, acendeu o pano, ficou de pé e atirou a garrafa com força. Ela girou no ar, chamas lambendo o pano encharcado. Acertou o chão meio metro na frente da criatura e explodiu em bola de fogo, querosene se espalhando em círculo de 2 metros. A criatura recuou grunhindo, pelo dianteiro chamuscando. O fogo criou barreira temporária. Albino aproveitou, correu de volta para a primeira posição destruída, procurou o fuzil entre os destroços de madeira, encontrou, pegou, verificou, carregador ainda inserido, ainda tinha 17 balas, virou, procurando o alvo. A criatura havia contornado o fogo e estava vindo de novo, agora em velocidade reduzida mas determinação absoluta. Albino ergueu o fuzil, mirou,
Disparou 4 vezes em sequência controlada. Viu 2 impactos no peito, um no abdômen, um errando. A criatura caiu de joelhos. Sangue jorrava das feridas múltiplas. Ela tentou se levantar, as patas dianteiras escorregando no próprio sangue. Emitiu aquele som de novo, vocalização frustrada que parecia carregar raiva, dor e algo que se assemelhava à surpresa, como se não esperasse resistência real, como se humano isolado devesse ser presa fácil. Albino se aproximou devagar, fuzil apontado, dedo no gatilho. 10 metros. 8, 6. A criatura ergueu a cabeça, olhou para ele. E Albino viu nos olhos refletivos não apenas inteligência animal. Viu reconhecimento. Viu compreensão de que estava morrendo. Viu algo que parecia quase humano, na forma como as pupilas se contraíram, na forma como a respiração ficou irregular, na forma como os músculos relaxaram, aceitando o inevitável. Ele disparou uma última vez. Tiro de misericórdia na base do crânio. A criatura desabou de lado, tremores percorrendo o corpo por 10 segundos antes de parar completamente. Albino ficou ali parado, fuzil ainda apontado, esperando mais 30 segundos para ter certeza absoluta. Não se movia. Morta. Ele abaixou a arma lentamente, sentindo a adrenalina começar a se dissipar e a dor chegando. Joelho direito torcido na rolagem, costelas doendo do impacto quando bateu no chão, ombro roxo do coice do fuzil. Respirou fundo 3 vezes, controlando o tremor nas mãos. 68 anos. Tinha 68 anos e acabara de matar algo que desafiava a explicação biológica. Algo que o Estado brasileiro conhecia e escondia. Algo que matara dezenas, talvez centenas, ao longo de décadas. Albino olhou ao redor da clareira destruída. Sangue por toda parte, o dele misturado com o da criatura. A cabra tinha sumido na escuridão. O fogo do querosene ainda ardia em pontos isolados. Ele se aproximou do corpo, apoiou o fuzil contra um tronco caído, agachou com dificuldade ao lado da carcaça. Agora, sob a luz da lua e do fogo residual, podia examinar de perto. A pelagem era densa, oleosa ao toque, com cheiro almiscarado forte que fazia os olhos arderem. A pele embaixo era escura, quase negra, grossa como couro curtido. As mãos tinham 5 dedos completamente articulados, com impressões digitais visíveis nas pontas, apesar das garras. A anatomia era impossível, mistura de canídeo, primata e algo que não se encaixava em categoria conhecida. Híbrido que não deveria existir segundo nenhuma teoria evolutiva aceita. Ele voltou para casa mancando, pegou a câmera, lanterna potente, fita métrica, documentou tudo, fotografou de 10 ângulos diferentes, mediu 2,43 metros de altura total, envergadura de braços de 2,80 metros, peso estimado em 170 quilos. Contou os dentes, 42, incluindo caninos de 6,2 centímetros. Abriu a boca com esforço, fotografou a dentição, a língua estranhamente longa e preênsil. Examinou as patas traseiras, confirmou estrutura digitígrada com calcanhar elevado e 5 dedos incluindo o opositivo rudimentar. Colheu amostra de pelo, de sangue, de tecido da orelha arrancada. Guardou tudo em sacos plásticos etiquetados. Trabalhou por 2 horas fotografando e medindo, enquanto o corpo esfriava, rigor mortis começando a endurecer os músculos. Depois veio a parte mais difícil. Ele não podia deixar o corpo ali. Ao amanhecer, urubus viriam. Domingos ou outro vizinho poderia ver de longe. E mais cedo ou mais tarde, alguém apareceria fazendo perguntas. Albino pegou lona plástica grossa, enrolou a carcaça completamente, amarrou com corda, foi até o galpão, ligou a caminhonete, dirigiu até a clareira. Com esforço imenso e dor aguda nas costas, conseguiu arrastar o corpo para a caçamba. Dirigiu até a área mais remota da propriedade, perto do córrego, onde a mata ficava mais densa. Cavou uma cova de 2 metros de profundidade usando pá e enxadão, trabalho que levou 3 horas e o deixou exausto ao ponto de vomitar 2 vezes. Depositou o corpo enrolado na lona no fundo da cova, jogou cal virgem por cima, camada grossa, depois terra, socou firme. Cobriu com pedras grandes, galhos, folhas, disfarçou até ficar impossível perceber que ali fora cavado. Voltou para casa às 6 da manhã, sol nascendo tingindo o cerrado de dourado.
Limpou o sangue da clareira com terra fresca. Queimou os galhos quebrados da posição de tiro destruída. Enterrou as cápsulas deflagradas das balas. Apagou rastros o máximo possível. Depois entrou em casa, trancou-se por dentro, tirou a roupa suja de sangue e barro, tomou banho gelado com água do tambor. Sentou nu na cadeira de balanço, tremendo não de frio, mas de exaustão completa. Estava vivo. Tinha matado a criatura. Tinha documentado tudo. E agora, vinha a parte que talvez fosse mais difícil que o confronto físico. Decidir o que fazer com a verdade que ninguém ia querer ouvir. Deixe nos comentários de onde você está assistindo, porque histórias como esta não acontecem só na fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai. Cada canto do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, tem seus próprios encontros que ninguém se atreve a reportar oficialmente. Que segredos sua região esconde que todo mundo conhece, mas ninguém documenta? Que histórias seus avós contavam que você sempre achou que eram lenda, até perceber que talvez não fossem? Albino dormiu 14 horas seguidas pela primeira vez em décadas, corpo desabando em exaustão tão profunda que nem sonhos conseguiram atravessar. Acordou às 8 da noite de quinta-feira com todos os músculos doendo, joelho direito inchado do tamanho de uma laranja, roxo escuro se espalhando pela lateral da coxa. Levantou devagar, testando o peso na perna. Aguentava, mas com dor aguda a cada passo. Foi até a cozinha, acendeu a lamparina, preparou café. Sentou à mesa, onde o fuzil ainda descansava desmontado, peças sujas de pólvora e resíduos. Bebeu o café olhando para a arma. 32 balas disparadas. 17 ainda no carregador, mais os reservas intocados. Tinha sido suficiente. Por pouco, mas suficiente. Limpou o fuzil com movimentos automáticos, mãos executando tarefa que o corpo conhecia melhor que a mente. Guardou de volta no porão. Subiu, fechou o alçapão, recolocou o tapete de couro. Nos 3 dias seguintes, viveu em estado de vigilância reduzida, mas constante. Inspecionava o perímetro 2 vezes ao dia, fuzil a tiracolo. Verificava a área onde enterrara o corpo. Nenhum sinal de perturbação, nenhum cheiro de decomposição emergindo. A cal e a profundidade estavam fazendo o trabalho. Processava mentalmente o confronto, revivendo cada segundo em análise tática fria. Identificou 6 erros que cometera. Subestimar a velocidade de reação da criatura, posicionar as defesas, assumindo rota de aproximação previsível, não ter granada ou explosivo improvisado como backup, não trazer carregador extra para o revólver, hesitar meio segundo antes do primeiro tiro e não ter preparado rota de fuga, além das posições de tiro. 6 erros que, em outra configuração, poderiam tê-lo matado. Anotou tudo no caderno. Se outro homem enfrentasse situação similar um dia, pelo menos teria registro dos erros a evitar. No 7º dia, após o confronto, Domingos apareceu na propriedade. Chegou de caminhonete velha no meio da tarde, buzinou na porteira. Albino saiu para recebê-lo, mancando visivelmente. Domingos desceu do carro, olhou para ele de cima a baixo. Ouvi uns tiros noite passada, bastante tiro. Albino confirmou com gesto de cabeça. Onça tentou pegar a cabra que comprei do senhor. Tive que espantar. Domingos olhou para o joelho inchado, para os arranhões no braço que Albino não tinha percebido que eram visíveis. Deve ter sido onça grande para machucar um homem assim. Ficaram em silêncio por tempo longo. Depois, Domingos falou baixo. Meu avô costumava dizer que tem coisas que a terra engole quando precisa, e que homem esperto deixa a terra fazer o trabalho dela sem ficar cavalcando depois. Olhou fixamente para Albino. Você é homem esperto, né? Albino entendeu. Sou. Domingos assentiu. Então não vai ter problema nenhum. A cabra fugiu, a onça sumiu e a vida continua. Simples assim. Estendeu a mão. Albino apertou. O aperto era firme, de entendimento entre homens que sabiam que certas verdades não sobrevivem ao contato com autoridade, burocracia ou curiosidade urbana. Domingos voltou para a caminhonete, deu partida. Antes de sair, gritou pela janela. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Vizinho serve para isso. Foi embora levantando poeira na estrada. Albino ficou parado vendo a caminhonete sumir ao longe. Não estava completamente sozinho. Havia pelo menos um homem num raio de 8 quilômetros que entendia, que sabia e que ia manter silêncio por reconhecer que silêncio era proteção, não covardia. 2 semanas depois, Albino recebeu visita inesperada.
Caminhonete branca com o emblema do Ibama estacionou na porteira. 2 homens desceram, uniformizados com pranchetas. Albino os recebeu na varanda, educado, mas frio. Explicaram que estavam fazendo levantamento de fauna na região, investigando relatos de ataques a gado que poderiam indicar presença de onça parda ou até onça pintada migrando do Pantanal. Perguntaram se ele tinha visto algo incomum, se havia perdido animais, se autorizava a instalação de câmeras de monitoramento na propriedade. Albino negou tudo. Não viu nada, não perdeu nada, não autorizava câmera nenhuma. Os homens insistiram educadamente. Ele recusou com firmeza crescente. Eventualmente foram embora, anotando algo nas pranchetas. Albino sabia que não voltariam. Eram burocratas cumprindo protocolo, não investigadores reais. Estavam checando caixas em formulário, não procurando verdade. Mas a visita o fez tomar decisão que vinha adiando. Naquela noite, desenterrou a lata de biscoito do quintal. Dentro, o caderno com todas as anotações, as fotografias da criatura morta, os moldes de gesso das pegadas, as amostras de pelo e sangue em sacos plásticos. Contemplou o conjunto. Evidência física incontestável de que algo impossível existia na fronteira entre Brasil e Paraguai. Evidência que seria confiscada, destruída ou ridicularizada se caísse em mãos erradas. Ele separou o material em 2 conjuntos. O primeiro, fotografias mais claras, anotações técnicas detalhadas, amostras, guardou em envelope pardo lacrado com cera. Endereçou para si mesmo, levou até Porto Murtinho, despachou via correios com registro e aviso de recebimento. Apólice de seguro da verdade. Se algo acontecesse com ele, pelo menos o material existiria circulando no sistema postal, talvez chegando eventualmente em mãos de alguém que desse valor. O segundo conjunto, fotografias secundárias, rascunhos de anotações, cópias, guardou em lata metálica nova que comprou na cidade. Lacrou com solda improvisada usando ferro de soldar e estanho. Enterrou num local diferente, 3 metros a leste da Mangueira Velha, 1,5 metros de profundidade. Marcou a posição, usando coordenadas que memorizou, mas não escreveu. Se precisasse provar algo um dia, teria como recuperar, mas não ia deixar tudo num lugar só. Redundância era sobrevivência. O caderno original com as anotações diárias continuou na primeira lata, enterrada no local original. 3 pontos de preservação para a mesma verdade, difícil de apagar completamente. Os meses seguintes escorreram em rotina que superficialmente parecia igual à anterior, mas carregava peso diferente. Albino continuava acordando antes do sol, inspecionando a propriedade, cuidando da horta, limpando armas toda sexta-feira. Mas agora, cada som noturno era avaliado com atenção diferente, cada silêncio súbito investigado, cada pegada estranha documentada. Ele sabia que tinha matado uma criatura, não a espécie inteira. Domingos dissera que seu avô falava em família de lobisomens, plural, e os relatos que o velho mencionara se espalhavam por décadas, talvez séculos. Uma criatura morta não significava ameaça eliminada, significava apenas que aquela ameaça específica tinha sido neutralizada. Outras podiam existir mais ao sul, mais a oeste, mais fundo nos matos, onde homem não pisava. 6 meses após o confronto, Albino estava na cidade comprando suprimentos quando ouviu conversa entre 2 homens no bar anexo ao mercado. Falavam sobre desaparecimento de trabalhador rural, perto da fronteira com Paraguai, 60 quilômetros ao sul. Corpo achado 3 dias depois, destroçado de forma que delegado não quis detalhar no boletim. Arquivado como ataque de animal silvestre, caso encerrado. Albino pagou as compras, voltou para a caminhonete, dirigiu para casa em silêncio. Naquela noite, anotou no caderno. Possível atividade similar registrada em região próxima. Padrão se mantém. Fenômeno não é isolado. População local permanece em risco. Autoridades permanecem omissas ou incapazes. Fechou o caderno. Não havia nada que pudesse fazer além de manter seu próprio território seguro e documentado. 1 ano após o confronto, em agosto de 2026, Albino completou 69 anos sozinho na propriedade. Preparou café forte, comeu pão com margarina, saiu para a varanda. O cerrado estava seco, poeira cobrindo tudo, céu azul sem nuvens. Sentou na cadeira de balanço, acendeu cigarro de palha. Olhou para os 140 hectares ao redor. Terra dura, vegetação baixa,
silêncio cortado apenas por vento fraco. Pensou na criatura enterrada a 500 metros dali, corpo já decomposto virando ossos e pó sob a cal. Pensou nos soldados mortos em 1987 que ele nunca conheceu pessoalmente, mas cujos nomes estavam em relatórios confidenciais que ninguém leria. Pensou no capitão Alencar, com sua cicatriz profunda e seus olhos cansados dizendo para esquecer. Pensou em Domingos e seu avô e as histórias de tropeiros desaparecidos. Pensou na teia de silêncio que cobria tudo isso, tecida por medo, descrédito e conveniência institucional. Ele não tinha raiva. Raiva era a emoção desperdiçada em homem da sua idade. Tinha apenas clareza. Clareza de que vivera isolado por tanto tempo, não para fugir do mundo, mas porque o mundo não tinha espaço para verdades que desafiavam suas categorias confortáveis. E clareza de que, ao matar a criatura, ao documentar, ao preservar evidência, ele cumprira papel que ninguém pediu que cumprisse, mas que precisava ser cumprido. Mesmo assim, não ia salvar ninguém com isso. Não ia mudar política pública ou forçar reconhecimento científico, mas ia deixar registro. E registro era forma de resistência. Era recusa em deixar a verdade morrer só porque era inconveniente. Albino apagou o cigarro, levantou da cadeira, entrou em casa, pegou o fuzil, começou a desmontá-lo para a limpeza semanal. Enquanto trabalhava, pensou que talvez devesse escrever carta explicando tudo, deixar para ser encontrada após sua morte. Depois descartou a ideia. Carta seria lida por quem? Filho que não teve? Vizinho que já sabia tudo o que precisava saber? Autoridade que ia arquivar como delírio senil? As fotografias e anotações enterradas eram testamento suficiente. Quem devesse encontrar, encontraria. Quem quisesse ignorar, ignoraria. Mas pelo menos existiriam, físicas e reais, resistindo ao apagamento. Terminou de limpar o fuzil, montou de volta, guardou no porão. Subiu, preparou o almoço. Comeu devagar, sem pressa. Lavou a panela, a caneca. Saiu para verificar a horta. Tomates estavam amadurecendo, pimentões crescendo firmes, mandioca pronta para colher. A vida continuava em ciclos simples e teimosos, indiferente aos horrores que a noite escondia e que o dia preferia ignorar. E Albino continuava junto, vigilante e solitário, guardião de verdade que ninguém queria, mas que ele se recusava a deixar desaparecer completamente. Porque algumas testemunhas precisam permanecer de pé, não por recompensa ou reconhecimento, mas simplesmente porque alguém tem que estar disposto a olhar para o impossível, sem piscar e dizer: isso aconteceu, eu vi, e não vou fingir que não foi real só porque é mais fácil esquecer.